versículo 21, aonde fala da grande tribulação. É forte, irmãos. Lemos: porque haverá nesta época uma grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu estava meditando nesse texto bíblico, onde nos alerta sobre a grande tribulação dos últimos dias. Eu estava vendo uma pessoa não crente que colocou no Face que as pessoas estão frias, e aquilo falou bastante ao meu coração, onde falou que a frieza tem tomado de conta das pessoas. E nós vemos que nesses últimos dias não tem sido fácil. É luta mais luta, é aflição mais aflição, é angústia mais angústia, é enfermidade mais enfermidade. É uma coisa dando certo de um lado, outro vindo dando errado de outro. Você tenta levantar algo de um lado, cai de outro. E às vezes a pessoa diz assim: é o fim. Mas a Bíblia nos mostra que ainda não é o fim, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é o pecado de iniquidade? É o pecado repetido. As pessoas pedem perdão por o seu ato, depois volta a praticar novamente aquele mesmo ato com o qual foi perdoado. Se chama iniquidade. E o amor de muitos já se esfriou. Hoje nós vemos vazio, irmãos. E isso, quando está se falando de frieza espiritual, não se fala só das pessoas fora não crentes, mas se fala dentro dos templos, as pessoas servas de Deus. Porque a Bíblia menciona que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados, muitos dos escolhidos. Por quê? Se levantou a frieza, bateu a frieza espiritual por causa da iniquidade. Aí é onde se levanta os falsos mestres, os falsos profetas. Porque a Bíblia diz que no último dia se levantaria falsos profetas no meio das nações. Mas quem são os falsos profetas? Não podemos dizer quem são eles, mas a Bíblia menciona qualquer pessoa que profetiza algo que não é da parte de Deus, que prega aquilo que não é bíblico, aquilo que não é palavra sagrada. E Jesus breve vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. E nós vimos, como foi falado, perseguição. Já tem lugares que as pessoas estão passando por perseguição, por atribulações, e nós achamos que isto é a maior tribulação da nação, é a maior tribulação que já pode acontecer. Para que a tribulação maior do que essa na época do Covid-19? O povo tudo atribulado, tudo se desfazendo das suas coisas, abandonando lares, pessoas que até mesmo tiraram as suas próprias vidas por medo de morrer e acabou se matando, para ver como o inimigo é sujo. Mas isso ainda não é tribulação comparado a que há de vir após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem vai passar por esta tribulação? Somente aqueles que não estiver com o nome escrito no livro da vida.
Daniel, no seu capítulo 2, fala o quê? Que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde o princípio. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde a criação. O que é a palavra princípio? Que significa começo. Desde a fundação da terra, nunca houve a tribulação a qual vai haver após a vinda do Senhor Jesus para os que ficarmos. Aí Daniel capítulo 12, Daniel, livro de Daniel, o profeta Daniel vai dizer o quê? Que livrar-se-ão, aleluia, somente aqueles que for achado com o nome escrito no livro da vida. Primeiro você tem que pedir para o Senhor escrever o teu nome no livro da vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque é o primeiro passo para a salvação. É teu nome escrito no livro da vida. É um prêmio dado pelo Senhor. O nome é escrito no livro da vida. Aí aqueles que não for achado com o nome escrito no livro da vida, esses ficará para a grande tribulação. Aleluia, louvado seja Deus. E o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, irmão, diz o quê? Bem-aventurados, olha só. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Eu paro qualquer mensagem, irmão, para atender a pessoa. Eu me alegro quando vem alguém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados o que lê, e mais bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e mais bem-aventurado ainda é quem guarda e obedece as palavras desta profecia. Porque o capítulo 3, o seu verso 11 diz assim, de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está dizendo às igrejas do Senhor: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que é a tua coroa? É a tua salvação. O que você tem de mais precioso que o inimigo quer roubar de mim e de você? O que nós temos é o nome escrito no livro da vida. É a nossa coroa no céu de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que ele vem noite e dia para tentar roubar a nossa salvação, roubar a paz na família, colocar angústia, tribulação no meio da casa, no meio do trabalho, nas ruas, perseguição, levantes, enfermidade, mais enfermidade. Às vezes você é liberto de algo e vem outro do outro lado para tentar confundir. Porque Jesus, irmãos, ele veio para dar vida. Jesus, ele veio para trazer cura. Jesus, ele veio para trazer paz ao mundo. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz diferente, é uma paz passageira, é uma paz que é momentaneamente, é uma alegria que vem rápido e vai rápido, começa rápido e termina rápido, começa com um copo de bebida, termina com perseguição, com um falatório, começa com festa dentro de casa, termina com cacete. É dessa forma. Então, quando diz bem-aventurados que lê, o que é a palavra bem-aventurado? É feliz. A palavra bem-aventurado é feliz.
feliz quem lê a palavra de Deus. E é feliz quem ouve a palavra de Deus. Você é bem-aventurado por você ter lido a palavra de Deus nesta noite junto comigo, junto com a igreja. Nós somos felizes. Mais felizes, não só por ler, mas por nós estar ouvindo a palavra do Senhor. Você é feliz por você estar sentado ouvindo a palavra do Senhor. Porque muitos queriam esta oportunidade, ou muitos tiveram esta oportunidade e perderam esta oportunidade que você está tendo hoje. Que é um privilégio, que é uma alegria. E sabe quem que se alegra? É o Senhor. Porque a Bíblia nos diz o quê? Que nós não podemos servir a dois senhores, porque há de alegrar um e entristecer o outro. Por quê? Porque quando você está na igreja, você está entristecendo quem? O adversário, o inimigo. Quando você está orando, dobrando o joelho, falando com Deus, quem vai ficar iracundo? Que é iracundo, irado. Quem vai ficar irado? O adversário, o inimigo. Porque ele não quer ver você orando, ele não quer te ver buscando, ele não quer te ver você aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se alegrando na palavra de Deus. Porque ele quer ver derrotado, quer ver na bebida, nas drogas, na prostituição, no engano, escravizado a ele. Aí, ó, você é bem-aventurado por ler, bem-aventurado por ouvir e mais bem-aventurado por guardar a palavra desta profecia. Porque naquele grande dia haverá uma alegria tão grande no céu de glória. Porque lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá macumbeiro para fazer uma obra de macumbaria para você, para tentar te destruir. Lá não haverá enfermidade, lá não haverá aflição, perseguição, lá não haverá tristeza, não haverá dor, lá não haverá cansaço, lá não haverá fome, porque você vai estar farto. Porque lá as ruas, a Bíblia menciona que são de ouro e de cristal. Eu gosto, irmão, da Bíblia. Prega a Bíblia, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta tanto indo como vindo, tanto de lá como de lá para cá. Ela penetra e faz divisão entre alma e espírito. Palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes. Quem quer passar por a grande tribulação? Ninguém. Já imaginou? Nós sofremos tanto numa terra dessa. Engano, mentira, contenda, fofoca, intrigas, disse-me, me contaram. É o espírito maligno que anda rodeando o mundo. Aí chegar naquele grande dia, nós ficar como aquelas 5 loucas do Evangelho de Mateus 25, que 5 loucos e 5 prudentes. As loucas estavam despreparadas, deixaram para se preparar no último momento, deixaram para servir de último momento, deixaram para buscar a reserva no último momento, porque a reserva dela estava na reserva, estava na última, a reserva já estava acabando. E quando elas chegaram, as loucas, as prudentes já tinham subido, as portas já tinham se fechado, as loucas bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quem são os loucos? São aqueles que pregam a palavra, mas ainda vivem só na reserva, não tem força o suficiente para buscar. Hoje você estava na reserva, mas hoje você veio buscar azeite, você veio buscar a presença,
Você veio buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. E quando você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de suas vidas, as portas não vão se fechar para você. E as portas vão se fechar, mas depois que você estiver do lado de dentro. Porque os que não aceitaram não vão ter mais a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Aleluia. Mas é necessário nós vigiarmos. Porque, irmãos, vai ser uma tribulação grande, uma perseguição tão grande. Nós vemos, é o versículo 12 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Hoje você vê as pessoas não têm mais amor com o próximo, porque acha que é somente isso. Não, vamos só orar. A oração tem dois significados: orar e ação. Cadê a ação? A ação de ajudar, das mãos. As pessoas estão se afastando da presença do Senhor, e as pessoas não vão mais atrás das pessoas, não ajuda mais espiritualmente. E aqui eu evangelizando dentro dessa cidade de Boqueirão, que tem pessoas doentes, enfermas espiritual. Não é brincadeira. Até dentro das casas, pessoas servas do Senhor estão doentes espiritualmente. Por quê? Porque se houver alguém enfermo, está com depressão, procura um psicólogo, procura um médico, procura a farmácia, mas não procura o médico dos médicos, Jesus Cristo. Porque a primeira coisa é: não, irmã, seu problema é psicologia, você vai para o psicólogo. Outra hora vem uma serva do Senhor aqui: irmão, psicólogo é Jesus, Ele vai te curar. Jesus curou. Está servindo a Deus lá. Importante é estar servindo a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou, a palavra dele não mudou. A palavra de Jesus Cristo ainda é a mesma ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi as pessoas, irmão. Deixaram de acreditar. Pastor, eu estou enfermo, ore por mim. Se creres, verá a glória. Se crermos, porque até a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar, curar, libertar as pessoas que estão oprimidas nas garras satânicas, estão se deixando levar pelos embaraços do mundo, achando que tudo é normal, vivendo um evangelho onde as pessoas não ajudam, em vez de ajudar, calunia, ajuda a derrubar lá no fundo do poço. E o evangelho de Jesus Cristo é o quê? É arrancar a pessoa do fundo do poço, do lamaçal do pecado, e trazer para a presença do Todo-Poderoso. Porque na presença dele, irmãos, não há enfermidade. Na presença dele não há tristeza. Na presença dele não há fadiga, não há dor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o Evangelho, irmãos, de Mateus 24, 14 diz o quê? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, habitando como testemunho a todas as nações, então o fim chegará. O Evangelho de Cristo tem que ser pregado, irmãos, os quatro cantos do mundo. E eu falo direto, sem medo de errar. O Evangelho não é só pregar o Evangelho. O Evangelho não é acompanhado só de palavras. O Evangelho não é só acompanhado de letras.
pastor colocar um terno, uma gravata e está na igreja pregando letras. Não! O evangelho vai além disso. O evangelho vem acompanhado de mais coisas além disso. Aleluia. Primeiro, irmãos, é de arrependimento, verdadeiramente, amor ao próximo, amor aos seres humanos. Sem amor não tem como viver o evangelho. Sem amar o próximo. Alguém está passando fome, necessidade. Diz assim: pastor, me ajuda, eu estou dentro da minha casa, meu celeiro está vazio, não tenho condição. Aí às vezes o pastor também não tem condição, que nem no meu caso também não posso, mas eu posso agir de outra forma. Eu tenho onde buscar recursos. Aí eu digo, chego, vamos orar. A pessoa vai começar a oração, mano. Tem ação. A oração é dois significados: orar e ação. Se orar e não tiver ação, a oração é em vão. Não adianta estar orando. Eu fui orar esses dias por uma moça, fez cirurgia, e me veio no meu coração de abençoar com a cesta básica. Aí eu falei: como, Senhor, que eu vou dar a cesta básica se eu não tenho condição? Aí eu disse: eu tenho um grupo da igreja, eu vou pedir a contribuição de quem pode ajudar com 1 quilo, e nós montar a cesta básica e levar para quem está com fome. Esse é o papel da nossa igreja, irmão. Não só orar, irmão, mas levar a ação. Porque às vezes quando a pessoa está pedindo uma oração dentro de casa, ela está pedindo socorro. Quando alguém diz assim: vem orar na minha casa, é como se estivesse dizendo: me socorre, pelo amor de Deus, me ajude, pelo amor de Deus. E o papel, o dever é da igreja ajudar. Porque a partir do momento que a pessoa diz assim: se eu tirar de dentro de casa vai faltar. Pode estar só 1 quilo de açúcar dentro da minha casa, eu levo, porque eu sei que se faltar para mim, Deus vai mandar. Deus vai mandar, porque Ele disse assim: você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Você cuida da minha casa, eu cuido da tua casa. Você cuida dos que estão sofrendo lá fora, eu cuido de você que está sofrendo por dentro. Porque o evangelho é com amor, irmãos, e amor não são pregados aqui. Hoje está uma confusão tão grande. A pessoa só ora se for dentro da igreja. Se eu estiver na minha casa, irmão, bater na minha porta, aqui tem pessoas que é testemunho disso. Chega a bater na minha porta: ore por mim, pastor. Opa, vamos orar. Porque se eu não orar, eu não estou sendo pastor. Deus me chamou para isso. Agora quem vai orar pelo pastor? Irmão, por quê? Às vezes eu falei outro dia aqui: Senhor, as pessoas me pedem socorro, e às vezes eu preciso de socorro. Aí o Senhor falou comigo: sabe por que isto? Porque eu não te chamei para ninguém te socorrer, mas para você socorrer a quem está precisando de você. Eu te chamei para dar as mãos a quem está precisando, porque você dá a mão lá e eu te ajudo de cá. Você ajuda a pessoa a ter força e eu te dou força. Você cuida dos meus e eu cuido dos teus. Você cuida da saúde dos meus e eu cuido da tua saúde. Aí às vezes o pastor adoece: aí, Senhor, minha saúde. Você sabe por que você está passando por isso? É porque você está lutando com o inferno. Irmãos, Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje. É como se estivesse dizendo: eu sou o Jesus lá do passado, lá de trás. Mas Ele também está dizendo que Ele é o Jesus presente. Ao mesmo tempo que Ele está dizendo que é Jesus presente, é Jesus no futuro. Ele não muda, irmãos. Quem muda somos nós. Jesus não nos abandona, é nós quem abandona. Jesus não nos deixa, é nós quem deixa Ele. Porque o livro de Tiago
fala o quê? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ou seja, o que é essa palavra chegar a Deus? Ele não se afasta de você. Ele não se afasta. Aí a pessoa diz, mas se ele não se afasta, por que muitos morreram na perdição? Não, mas não foi Jesus que se afastou dele, foi ele que se afastou dele. Foi a pessoa que se afastou de Jesus. Ele está ali, ó, no centro. Jesus está no centro de tudo. No centro de tudo. Aí você dá um passo, ele está lá. Você dá o segundo passo, ele está lá. Mas hoje está tão difícil, irmão. Está tão difícil que a pessoa quer aceitar Jesus como Salvador. Ele dá um passo até a frente, ele aceita. Aí o diabo vem e coloca armadilha, coloca as coisas boas, que ele não coloca coisa ruim não, ele coloca coisa boa, ainda é melhor do que da igreja. Para quê? Para tentar enganar. Aí você dá 2 passos para trás, enquanto você deu só um passo à frente. Aí você dá 2 passos atrás, aí depois você dá de novo mais um passo à frente, aí dá mais 3 para trás. Aí cada vez mais você vai ficando mais longe de Deus. Cada vez mais você vai ficando mais longe do Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais Ele vai ficando longe de você. Mas Ele fica lá, com a mão estendida em sua direção, te chamando. Venha, venha hoje. Venha hoje te entregar para Jesus Cristo. Ser salvo. Porque o Evangelho, irmãos, como eu falei, primeiro tem que ter amor. Amor ao próximo. Pastor, eu estou bem, caindo. Ore por mim. Oro. Sabe por quê, irmãos? Eu fui aceitar Jesus bêbado, drogado, dentro da comunidade do Vale do Machado, em Guarulhos, numa igreja pentecostal por nome Fluindo Espírito, ameaçado do maior comando DCC. A cabeça já estava circulando, queriam já minha cabeça. Aonde veio para matar? E onde foi me matar? Aos pés da cruz, nos pés de Jesus. Eu aceitei Jesus, porque o livro de Romanos hoje diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas que não anda segundo a carne, mas conforme o Espírito. Porque na presença de Jesus você vai deixar as coisas da carne e vai seguir o Espírito. Você não vai ser mais conduzido pela carne, você vai ser conduzido pelo Espírito. Você não vai ser mais levado pela carne, mas você vai ser guiado, levado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta noite o Espírito Santo de Deus vai estar te guiando, te levando, te levantando, te fortalecendo, te ajudando a caminhar. E um amor não fingido, mas um amor verdadeiro. Porque vemos amor fingido. E pelo que eu já ouvi, irmãos, eu já estou quase com a cesta básica montada para levar. E eu creio que Deus vai levantar pessoas e vai me chamar, pastor, eu quero te ajudar. Porque esse é o papel da igreja, irmãos. Não é só ela que está precisando, não. Às vezes tem gente dentro daqui que precisa. E a pessoa pode ajudar. Às vezes na nossa carteira não tem, mas nós chegamos com alguém. Quando estava no mundão, fazia vaquinha para fazer churrasco, bebida, prostituição. Às vezes para pagar o ingresso de alguém, para entrar numa balada. Então por que não faz isso para ajudar alguém? Por que não faz isso para dar uma mão para alguém? Aí a pessoa está caindo lá, está para a perdição. Aí diz, não vai não, essa pessoa já foi para a igreja tantas vezes, nunca se afirmou. Amor fingido, sendo que Jesus disse assim: perdoai quantas vezes ao dia? 7? Não, porque a pessoa peca demais, mais de 300 vezes por dia, peca muito. Então caiu, Deus levanta. Se deitou no mundo espiritual, Deus levanta no mundo espiritual. Então, aí segundo, irmãos, o Evangelho, eu falo,
Às vezes aqui para nós concluir. Cura. As pessoas não querem mais nas curas. A nossa irmã estava desesperada aqui um dia desse. Estava com o que? Hemorragia? Estava com hemorragia. O que aconteceu? Deus lhe curou. A irmã estava com uma enfermidade. Deus curou. Ansiedade. Porque ansiedade, irmão, é começo de depressão. Pressão alta, tá vendo? Por isso, irmãos, é por isso que eu não critico igrejas. Eu não critico placa de igreja. Aqui nós não prega placa de igreja. Aqui nós não prega aqui. Ninguém nunca vai chegar aqui. A igreja tal é assim, assim, não. Igreja tal não é de Deus. Não, irmãos. Isso não é papel do pastor. O pastor foi chamado para pregar a palavra de Deus. Não foi chamado para falar de ninguém. Porque quando eu estava lá no mundão, estava na bebida, nas drogas, na prostituição, eu passava na frente da Igreja Universal, eu via aquela mesinha com aquele caderno e aquela caneta. Eu dizia assim: aqui é para escrever pedido de oração. Eu colocava meu nome e colocava o nome da minha família todinha, até dos que era crente. Passava na frente da Igreja Mundial, via aquela mesa com aquelas cadeiras, aquele papel lá em cima ali, e um obreiro na frente. Às vezes quando tinha ficado só a mesinha lá e o caderno. Eu escrevi o meu nome lá e da minha família. Passava na frente de outras igrejas, às vezes não tinha. Mas eu dizia assim: ei, ore comigo, coloque meu nome aí no caderno de oração. Porque, irmãos, eu acreditava. E Jesus me salvou, não porque eu sou merecedor, não porque pelo meu esforço, mas porque Ele me alcançou. Por causa das orações das igrejas. Toda a igreja, irmão, é de Deus. Independente de umas que pregam mais a palavra ou não, menos palavras. Tem umas que pregam a palavra, Deus que só louva, mas é para Deus. Existe a igreja mais quente, a igreja mais morna, mas é de Deus. Deus tem uma forma de falar com cada uma delas. Então nós crentes somos a igreja do Senhor. Independente dos outros irmãos lá, nós temos que falar com eles, passar a cumprimentar, a saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas dizem assim: por que tanta igreja, por que tanta placa, por que tanta denominação? Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Eu gosto de Bíblia, irmão. Ele diz assim: para que tanta igreja? Irmãos, no livro de Apocalipse, as igrejas de Éfeso, era quantas igrejas? Era só uma, era só 2, 3, 5? Não. As igrejas nas casas paulinas. Então, irmão, sempre existiu uma igreja. Aí Deus mandou o quê? João escrever uma carta para cada igreja. Deus falou com João em visão: escreve esta carta para esta igreja. Esta não é morna nem quente, nem fria. Essa outra tem obra, mas não tem palavra. Essa outra tem amor, mas não tem obra. Aí cada um, irmão, tinha uma forma de trabalhar. Mas para cada um Deus falou de uma forma diferente. Então, todas as igrejas Deus fala. Deus está em todas elas. Só que umas vivem na luxúria, mas Deus fala com ela. Outras é a mais pobre e humilde, Deus fala com ela. Outras não é quente nem morta. Você vê aquela igreja que a igreja não consegue dar glória, está morta, mas Deus fala com ela. Outra é fervorosa, mas não tem amor, Deus fala com ela. E qual igreja nós estamos sendo? Qual igreja nós se coloca nesta noite? Nós temos que se colocar a igreja que tem amor, a igreja quente, a igreja que tem palavra, a igreja que tem oração, a igreja que tem amor ao próximo, a igreja que tem cura. Porque o
evangelho é com cura. A irmã contou para mim, foi curada. Deus curou outra irmã. Ontem nós fomos visitar a irmã. Depois tem que saber como é que está a filha dela. E nós vamos continuar orando por ela, porque esse é o nosso dever. E vamos, irmão, dote esse irmão ali em oração. Dote a família do nosso irmão El, esposa dele, em oração. Vamos nos dotar cada um em oração.